A paz do Senhor, meus amados. A palavra de Deus hoje vem nos falar no livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1 em diante. E veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. O Senhor ordenou a Jonas que fosse à cidade de Nínive falar para aquele povo que a malícia dele tinha chegado à presença de Deus. Deus não estava satisfeito com o comportamento daquele povo. É isso que diz a palavra. Muito bem, mas Jonas temeu. Ele temeu em ir para aquela cidade de Nínive, né? E pensou por um momento que poderia enganar ao Senhor. E o que ele fez? Entrou em um navio, comprou a passagem primeiro, entrou no navio e viajou para a cidade de Társio, né? Um chama Társio, outro Társio, não sei. Mas ele fugiu para outra cidade, com medo de fazer aquilo que o Senhor ordenara, né? Pregar para aquele povo na cidade de Nínive. Muito bem. E quando já estava ali tranquilo naquele navio, começou uma grande tempestade. A ventania querendo afundar aquele navio. E aquelas pessoas que estavam naquele navio ficaram apavoradas. Cada um clamava o seu Deus, né? E não tinha resultado. E de repente eles perceberam que Jonas estava dormindo no porão daquele barco. O que aconteceu? É que eles acordaram Jonas, acordaram e disseram: clama o teu Deus, nós estamos clamando os nossos deuses e não estamos conseguindo, olha a tempestade. Mas Jonas ficou ali, né? O que ele ia pedir para Deus? Como ele ia clamar ao Senhor se ele estava tentando o enganar? Tentando, porque a Deus ninguém engana, nós sabemos disso, né? E eles perceberam, né, o comportamento de Jonas. E Jonas contou para eles que estava em falta com Deus e mandou que eles o jogassem no mar. Jonas se viu, tá vendo como é sério a gente ficar em falta com o nosso Deus nos mandar fazer algo e a gente tentar enganá-lo? Não pode. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, né? É até uma afronta a gente querer enganar Deus. Isso não deve existir. Muito bem, e eles o jogaram. Primeiro pediram para os deuses deles perdão por o sangue daquele homem, mas eles tinham que jogar, porque eles já tinham jogado tudo para diminuir o peso daquele navio, né? Então, a embarcação, né, ali a mercê daquela tempestade horrível que não passava. E eles jogaram Jonas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, preparou um peixe para engolir Jonas. Uma baleia, a Bíblia fala, né? Tem pessoas que não acreditam nisso, gente. Até riem, diz, quando isso aconteceu? Eu acredito no poder do meu Deus, do nosso Deus. Eu sei que você também acredita, né? Muito bem. E ele foi engolido por aquela baleia. E lá do ventre da baleia, ele clamou ao Senhor, arrependido, né? Talvez com o coração quebrantado, com certeza. E o Senhor teve a misericórdia, aquela baleia vomitou Jonas nas praias de Nínive, aonde era para ele fazer aquilo que o Senhor ordenara. E ele foi fazer, depois de tudo isso, né? Aí ele entendeu que não podia enganar a Deus. Muito bem, gente. Conosco, às vezes acontece isso. O Senhor nos dá uma ordem e a gente faz diferente. Não é legal, né? Para você falar sobre Deus, não precisa você. O Senhor não está te ordenando, vai para a cidade tal, vai. Não, aí mesmo onde você está, comece a falar de Deus na tua casa, para a tua família. Dá exemplo de servo do Senhor, tem que ser. Não adianta falar de Deus e todo errado. Não, você tem que dar exemplo para não escandalizar o nome do nosso Deus. Então, se você tem um talento e você está guardando para você,
Você está tentando enganar a Deus. Não, ele não está nem vendo, não vou falar não. Naquele dia eu engano ele, naquele último dia. Sabemos que não pode, né? Então, vamos obedecer o ID de Jesus. Eu não sou missionária. O Senhor, quando Ele disse ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, Ele falou com todos. Ele falou com os discípulos na época, mas agora Ele fala com todos nós. Então, o conselho que eu lhe dou, você que tem o dom da palavra que o Senhor te deu e você está guardando só para você, cuidado, o Senhor te ordena, vai a todos os que tu alcançar e fala da minha palavra. Obedece o ID de Jesus, para que naquele dia Ele diga, vem servo bom e fiel, entra no reino do teu Senhor. E tu não vai ouvir aquelas palavras tão tristes que diz assim, apartai-vos de mim, porque eu dei a graça para vocês e vocês guardaram só para vocês, né? Você não exercitou aquilo que Deus te deu, não semeou aquela semente que o Senhor quer que você semeie. Então, muito cuidado, certo? Vamos nos alertar. Dizer, Senhor, o que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Eu sei cantar, eu sei falar de Deus, eu vou fazer. Eu sei tocar, eu vou tocar. Vamos obedecer, não vamos fazer como nosso irmão Jonas, que para ele chegar à cidade onde o Senhor ordenara, fazer o trabalho que o Senhor disse para ele fazer, ele teve que passar por uma situação muito séria, né? E que bom que ele conseguiu.